Quantas celebridades você conhece por aí que já se submeteram a cirurgias plásticas? E no final das contas, quantas dessas histórias acabaram em um verdadeiro desastre? Hoje, nós vamos analisar juntos aquelas estrelas que levaram sua obsessão pela beleza até o limite absoluto, acabando por destruir completamente seus próprios rostos na tentativa desesperada de alcançar a perfeição inatingível, começando por Linda Evangelista. Durante a década de 90, a Linda Evangelista não era apenas mais uma modelo qualquer. Ela era a modelo, a referência máxima. O rosto dela estampou mais de 700 capas de revistas, transformando-se no símbolo absoluto de elegância, perfeição e muito poder dentro da indústria da moda. Mas, por trás daquela beleza icônica e irretocável, escondia-se uma história dramática que anos depois mudaria a vida dela para todo o sempre. Em 2015, a Evangelista decidiu se submeter a um tratamento moderno e supostamente seguro, o famoso Cool Sculpting, uma técnica não invasiva que prometia eliminar aquela gordura rebelde através do frio. Aquele procedimento era extremamente popular entre as celebridades da época, prometendo ser indolor, rápido e sem cortes, mas para Linda, aquele passo seria o início de um pesadelo terrível que nem toda a fama e nem todo o dinheiro do mundo poderiam deter. Depois de realizar 7 sessões, algo começou a dar muito errado no corpo dela. Em vez de reduzir a gordura como prometido, as áreas tratadas começaram a endurecer e a crescer de forma estranha. O queixo, as coxas e o peito dela se deformavam lentamente. O diagnóstico médico foi simplesmente devastador: hiperplasia adiposa paradoxal, um efeito colateral raríssimo que afeta menos de 1% dos pacientes. Mas, no caso dela, essa pequena porcentagem foi o suficiente para destruir uma carreira inteira. Ela tentou reverter todo esse dano e se submeteu a 2 lipoaspirações dolorosas em 2016 e 2017, mas infelizmente nada funcionou. A dor era física, claro, mas o verdadeiro tormento estava no espelho. O rosto dela, o mesmo rosto que havia definido uma era inteira, já não lhe pertencia mais. Sentindo-se profundamente envergonhada, a Linda decidiu se esconder do mundo exterior. Durante anos, ela viveu totalmente isolada, evitando câmeras, grandes eventos e se afastando até mesmo dos amigos mais próximos. A supermodelo, que certa vez declarou com confiança: "Eu não saio da cama por menos de $10.000 por dia." Agora dizia em voz baixa e triste: "Eles me deixaram brutalmente desfigurada." A indústria da moda perdeu uma de suas maiores lendas, e o mundo perdeu um de seus rostos mais perfeitos e admirados. Tudo isso por causa de uma promessa tecnológica que acabou se transformando em uma verdadeira maldição na vida dela. E assim, a mulher que definiu o padrão de beleza dos anos 90 tornou-se, infelizmente, o símbolo do lado sombrio dessa busca pela perfeição moderna. Agora vamos falar de Kenny Rogers. Durante mais de 6 décadas, o Kenny Rogers foi uma lenda viva da música. Com aquela voz cálida e um olhar sempre seguro, ele conquistou o coração de milhões de pessoas com clássicos inesquecíveis como The Gambler e Islands in the Stream. Ele era o verdadeiro retrato do homem americano, forte, maduro e cheio de autenticidade. Porém, nos anos 90, sob a pressão esmagadora da fama e do implacável passar do tempo, o Rogers tomou uma decisão que mudaria para sempre o seu rosto e a maneira como ele se via. À medida que ele envelhecia na frente das câmeras, o Kenny começou a sentir o peso pesado de uma indústria que simplesmente não perdoa as rugas. A chegada da televisão de alta definição, as luzes fortes dos concertos e as lentes dos fotógrafos, tudo parecia lembrar a ele que a juventude tinha ficado para trás. E foi assim que surgiu a grande tentação da cirurgia estética. Primeiro ele fez um lifting facial, depois uma operação nas pálpebras, tudo com o mesmo objetivo de parar o relógio biológico, mas o resultado foi exatamente o oposto do esperado. O rosto dele, que antigamente era tão expressivo e cheio de caráter,
Tornou-se tenso, rígido, com as sobrancelhas excessivamente elevadas e um olhar perpetuamente surpreso. Os fãs, acostumados com sua imagem acolhedora, mal conseguiam reconhecê-lo. As críticas foram muito duras. Alguns diziam que ele tinha perdido a essência, outros comentavam com maldade que ele já nem parecia mais um ser humano. E bem no centro desse furacão midiático, o Kenny se olhava no espelho e via apenas um estranho refletido. Anos depois, ele admitiria com muito pesar: "Eu me arrependo, só queria um aspecto mais fresco, mas acabei perdendo minha masculinidade natural." Não havia como voltar atrás. As cicatrizes físicas até desapareceram com o tempo, mas as cicatrizes emocionais permaneceram lá. Ainda assim, a voz dele, aquela voz que havia narrado tantas histórias sobre o amor à perda e o destino, continuou sendo a sua única salvação. O Kenny Rogers continuou cantando, gravando e atuando até o final de sua vida. Mas por trás de cada nota musical havia uma melancolia distinta, típica de um homem que teve tudo nas mãos e que, na tentativa de desafiar o tempo, perdeu a única coisa que nunca deveria ter tocado: o seu próprio reflexo. E temos também a Lisa Rinna. Antes de se tornar uma das estrelas mais reconhecíveis da televisão norte-americana, a Lisa Rinna tinha um sonho simples: sentir-se mais atraente. Com apenas 20 anos de idade e muito inspirada pelo glamour das atrizes de Hollywood e pelo filme Beaches, ela tomou uma decisão crucial que definiria o resto da sua vida. Em 1986, ela injetou silicone permanente nos lábios, acreditando fielmente que aquele pequeno ajuste seria o seu selo pessoal. E durante os primeiros anos, o resultado foi realmente espetacular. Os lábios dela, agora cheios e sensuais, converteram-se rapidamente na sua marca registrada. Na tela, a Lisa brilhava intensamente. Nos tapetes vermelhos, todo mundo só falava daquele sorriso radiante da Rinna. Mas o tempo e a ciência tinham outros planos cruéis. Com o passar dos anos, o silicone começou a endurecer, criando caroços visíveis, assimetrias estranhas e uma dor constante e insuportável. Aquele sorriso perfeito se transformou em uma batalha silenciosa e dolorosa que durou mais de 2 longas décadas. Em 2010, depois de quase 25 anos, convivendo com essas consequências terríveis, a Lisa procurou um cirurgião em Beverly Hills para tentar remover parte do tecido cicatricial. A cirurgia até aliviou a dor física, mas o dano estético já era irreversível e permanente. Longe dos holofotes, a atriz lutava contra um espelho que devolvia um rosto que ela sentia que já não era mais o dela. No entanto, a história dramática dela infelizmente não termina por aí. A Rinna continuou com outros procedimentos, fazendo preenchimentos faciais, botox e aumento de seios. Pouco a pouco, o rosto dela começou a ficar esticado, perdendo aquela naturalidade que a tinha feito tão carismática. Os fãs, que estavam acostumados com o sorriso caloroso dela, começaram a notar algo diferente, uma rigidez estranha, uma expressão que simplesmente não mudava. E claro, as críticas pesadas não demoraram muito para chegar. Em 2024, após anos de especulação e comentários cruéis nas redes sociais, a Lisa finalmente admitiu tudo publicamente. Ela desabafou: "Alguns desses preenchimentos realmente não eram para mim. Eu tive que dissolver tudo." A sinceridade dela surpreendeu o público, mas também revelou o custo emocional altíssimo de se viver sob a lupa implacável de Hollywood. A mulher, que uma vez quis apenas um pequeno toque de glamour, acabou se convertendo sem querer em um símbolo do excesso estético. Enquanto os lábios dela, que já foram sua marca registrada, se tornaram seu maior arrependimento, Lisa Rinna deixou uma lição amarga, porém poderosa, no mundo da fama. A linha tênue entre a busca pela perfeição e a autodestruição pode ser tão fina quanto uma agulha. Agora vamos falar de Joan Van Ark. Durante os anos 70 e 80, a Joan Van Ark foi sem dúvida uma das rainhas indiscutíveis da televisão norte-americana.
O papel dela como Valene Ewing na série Knots Landing a transformou em um ícone absoluto, rosto angelical, um olhar doce e um sorriso luminoso. Ela era a imagem perfeita da atriz clássica de Hollywood, mas, com o passar do tempo, esse mesmo rosto começou a se converter na sua própria obsessão. No início dos anos 90, a Joan decidiu se submeter à sua primeira rinoplastia. A mudança foi leve e sutil, quase imperceptível para a maioria. No entanto, o que deveria ser apenas uma simples correção se transformou em uma cadeia interminável de intervenções cirúrgicas. Primeiro um lifting, depois uma cirurgia nas pálpebras, seguidas de injeções de botox e peelings químicos. Cada vez que o tempo avançava um pouco, a Joan tentava freá-lo com o bisturi e a anestesia. O resultado final foi simplesmente devastador. A pele dela perdeu a cor natural. A expressão se tornou rígida e os olhos adotaram um olhar vazio, quase fantasmagórico. As câmeras de alta definição que antes adoravam o rosto dela, agora o mostravam sem nenhuma piedade. Uma pele esticada, pálida e um sorriso que parecia travado, incapaz de se mover naturalmente. Na década de 2000, a aparência dela estava tão alterada que os tabloides começaram a se perguntar: o que aconteceu com a Joan Van Ark? Apesar de todas as críticas, a atriz continuava negando os excessos, mas a verdade era visível a olho nu. Os anos de cirurgias tinham apagado não apenas a juventude dela, mas também toda a naturalidade que a fez brilhar um dia. Em 2020, durante a celebração do aniversário de 40 anos de Knots Landing, o público ficou impactado. A mulher que um dia representou a beleza de uma geração apareceu irreconhecível. O rosto dela, profundamente marcado pelas inúmeras cirurgias, parecia derreter sob as luzes, e embora ela tentasse sorrir, a expressão simplesmente não chegava aos olhos. Hoje, a Joan Van Ark é lembrada tanto pelo seu talento inegável quanto pela sua transformação chocante. A história dela se tornou uma advertência silenciosa sobre os perigos da perfeição extrema, quando a luta contra o tempo vira uma guerra que ninguém pode vencer. Agora, Micaela Romanini. No final dos anos 90, Micaela Romanini era sinônimo de glamour italiano, socialite, herdeira, e um rosto frequente nas revistas de moda europeias. Ela era conhecida pelo seu carisma, pelo seu estilo impecável e pela sua inegável beleza natural. A imprensa a comparava com a Paris Hilton, só que com um ar mais sofisticado, muito mais europeu. Nas festas de Roma e Milão, todos queriam estar perto dela. Mas o espelho, esse inimigo silencioso, tinha preparado uma história bem diferente. Tudo começou com um desejo simples: melhorar um pouquinho os lábios. No final dos anos 90, a Micaela se submeteu a injeções de colágeno para dar mais volume a eles. Os resultados iniciais foram sutis até elegantes, mas logo aquela ligeira melhoria se transformou em uma obsessão perigosa. Chegaram os preenchimentos mais frequentes, as injeções de botox, os retoques faciais, e aquilo que começou como uma busca pela perfeição acabou se convertendo em uma espiral totalmente fora de controle. A cada nova intervenção, o rosto dela mudava um pouco mais, ficando irreconhecível. Os lábios tornaram-se muito maiores, desproporcionais, e a pele cada vez mais tensa e artificial. Aquele encanto mediterrâneo natural que a tinha feito tão famosa desapareceu completamente soterrado sob camadas pesadas de produtos e agulhas. Na tentativa desesperada de corrigir os danos visíveis, Micaela recorreu a novas cirurgias, mas o resultado acabou sendo ainda pior do que antes. As operações de reconstrução deformaram o rosto dela de vez, apagando qualquer vestígio que restasse da sua beleza original. Em pouquíssimos anos, a mulher admirada por sua elegância se transformou em uma figura trágica, virando objeto de piadas cruéis nos tabloides italianos. As suas raras aparições públicas geravam muito mais curiosidade mórbida do que qualquer tipo de admiração. A mídia começou a apresentá-la como uma vítima da cirurgia moderna, um exemplo vivo e triste dos perigos da vaidade desmedida.
Hoje em dia, Micaela Romanini raramente aparece em público. O nome dela já não representa o luxo, mas sim um aviso, uma advertência séria. Uma mulher que teve tudo nas mãos, beleza, dinheiro, status, e que perdeu tudo isso na perseguição de um ideal impossível. Cayetana Fitz-James Stuart e de Silva. Durante séculos, a família Alba representou o poder, a riqueza e a mais alta aristocracia da Espanha. Mas nenhuma figura foi tão fascinante nem tão polêmica quanto Maria del Rosário Cayetana Fitz-James Stuart e Silva, a 18ª Duquesa de Alba. Dona de mais de 40 títulos de nobreza, de palácios, terras e uma fortuna incalculável, ela foi considerada a mulher com mais títulos em todo o mundo. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia oferecer, absolutamente tudo, exceto uma coisa: o tempo. Nos anos 80, enquanto a Europa a adorava por sua excentricidade e elegância, Cayetana começou sua cruzada pessoal contra o envelhecimento. À medida que as rugas apareciam, também surgiam os cirurgiões prontos para agir. Tudo começou com um retoque no nariz. Logo vieram os liftings faciais, preenchimentos nos lábios, injeções de botox e uma série interminável de tratamentos que prometiam devolver o frescor da juventude. Mas a obsessão pela perfeição logo a arrastou para um abismo estético profundo, do qual ela nunca regressou. Em poucos anos, o rosto dela começou a se transformar. O que antes era delicado e aristocrático tornou-se tenso, brilhante e assimétrico. Para piorar as coisas, foi diagnosticada com a síndrome de Melkerson-Rosenthal, uma doença rara que provoca inflamações faciais. Na tentativa de disfarçar os sintomas, submeteu-se a mais cirurgias que apenas agravaram a sua condição. A pele perdeu a elasticidade, a expressão congelou. E o rosto, outrora símbolo de nobreza, tornou-se um testemunho doloroso do excesso. Mesmo assim, a duquesa não se rendeu. Em 2011, com 85 anos, surpreendeu o mundo ao se casar com um homem 24 anos mais jovem. Mas a imagem que impactou não foi a do amor improvável, mas a do seu rosto irreconhecível, esticado quase artificial. Os tabloides a transformaram em tema de debate internacional. Uns a admiravam pela valentia, outros sentiam pena da sua metamorfose radical. No final, nem seus palácios, nem sua fortuna, nem seus títulos puderam devolver o que ela mais desejava, o seu próprio reflexo. A Duquesa de Alba morreu em 2014, deixando para trás um legado de poder e um lembrete trágico de que a juventude eterna, mesmo para os mais privilegiados, continua sendo um mito impossível de comprar. LaToya Jackson, nascida no seio de uma das famílias mais famosas do planeta, a própria LaToya Jackson. Cresceu rodeada de câmeras, talento e uma constante comparação com seus irmãos, especialmente com seu irmão mais célebre, Michael Jackson. Nos anos 80, tentou construir seu próprio caminho como cantora, atriz e modelo. O seu álbum My Special Love levou-a às listas de popularidade e sucesso. E durante um tempo, LaToya foi vista como a versão mais calorosa, mais humana dos Jackson. Mas, à medida que a carreira crescia, também crescia a sua insegurança. A pressão para manter uma imagem perfeita, combinada com o exemplo de Michael e sua série de transformações estéticas, marcou o destino dela. No final dos anos 80, LaToya submeteu-se à sua primeira rinoplastia. O objetivo era refinar os traços, harmonizar o rosto. Mas a mudança foi tão drástica que logo se tornou tema de conversa. Nos anos 90, seguiram-se outras cirurgias novas. Retoques nasais, lifting facial, implantes nas maçãs do rosto, aumento de queixo e preenchimentos nos lábios. Cada intervenção a afastava mais da mulher que ela tinha sido. O rosto começou a endurecer. A pele esticou-se até perder o movimento. E o nariz, cada vez mais estreito, adquiriu proporções impossíveis. Os tabloides a apelidaram de a boneca de porcelana quebrada. Os olhos pareciam mais abertos do que o natural, e o sorriso exageradamente esticado tornou-se inquietante. A comparação com Michael era inevitável. Dois irmãos, duas almas perdidas na busca de uma perfeição que não existia. Com o passar do tempo,
LaToya acabou se transformando em uma verdadeira figura de curiosidade pública intensa. Cada uma de suas aparições na televisão gerava manchetes explosivas e debates acalorados sobre os limites da cirurgia plástica. Mas por trás de todo esse espetáculo visual, existia uma mulher presa entre o peso da fama e sua própria autoimagem, uma pessoa que, infelizmente, confundiu a transformação externa com a tão desejada aceitação interna. Hoje o rosto dela serve como um lembrete constante do legado mais sombrio da família Jackson, um clã que tinha tudo, mas que nunca aprendeu a se amar exatamente como era. Agora vamos falar de Goldie Hawn. Durante mais de 5 décadas inteiras, Goldie Hawn foi o verdadeiro emblema da alegria e vivacidade no cinema norte-americano. Sua risada contagiante, seus olhos brilhantes e aquele carisma natural fizeram dela uma das atrizes mais amadas dos anos 70 e 80. Ela era aquele tipo raro de estrela que não precisava fazer nenhum esforço para brilhar. Seu encanto era genuíno, espontâneo e absolutamente luminoso. Mas o tempo, esse inimigo invisível e implacável de Hollywood, não perdoa ninguém, nem mesmo os rostos mais adorados pelo público. À medida que os anos avançavam, Goldie começou a sentir o peso esmagador de uma indústria que idolatra a juventude eterna e teme profundamente o envelhecimento. Foi nos primeiros anos do século XXI que ela decidiu recorrer aos procedimentos de cirurgia estética. No começo eram apenas pequenos retoques sutis, preenchimentos nas maçãs do rosto e aplicações de botox debaixo dos olhos e alguns ajustes faciais leves, mas cada procedimento acabava abrindo a porta para o próximo. Na tentativa desesperada de manter o rosto que o público amava, Goldie foi perdendo pouco a pouco exatamente aquilo que a tornava única à sua naturalidade. Sua transformação drástica ficou evidente em 2014, quando ela apareceu no tapete vermelho da premiação da Academia. As câmeras captaram algo inquietante. O rosto dela parecia inchado, tenso, quase imóvel, com uma expressão de surpresa permanente. Os especialistas em estética logo começaram a falar sobre o excesso de botox liftings faciais e cirurgias nas pálpebras. A pele excessivamente esticada havia apagado a calidez do olhar dela. Aquele sorriso que antigamente iluminava a tela agora parecia fixo, rígido e ensaiado. Em 2017, quando retornou ao cinema com a comédia Snatched, os fãs notaram que aquela faísca de espontaneidade que definia a Goldie já não estava mais lá. O rosto dela se movia com dificuldade. Seus gestos pareciam presos sob uma camada invisível. O que antes era um símbolo de juventude eterna, acabou se transformando em um aviso claro sobre os perigos de tentar desafiar o tempo usando bisturi e seringa. Mesmo assim, Goldie Hawn continua sendo profundamente amada, respeitada e admirada por todos. O legado artístico dela é inquestionável. Mas a história pessoal reflete uma ironia cruel. A mulher que representava a alegria pura de viver acabou prisioneira de uma máscara de perfeição artificial. Dolly Parton. Durante mais de 5 décadas, Dolly tem sido uma das vozes mais queridas e icônicas da música country. Com sua cabeleira loira volumosa, seu sorriso imenso e um encanto inigualável. Ela conquistou os palcos do mundo todo. Mas, por trás do brilho das lantejoulas e das risadas contagiantes, esconde-se uma verdade que a própria Dolly reconheceu com humor e honestidade. Ela disse: "Eu sempre quis parecer uma caricatura." A transformação começou nos anos 80, quando a fama, as turnês exaustivas e as câmeras de alta definição começaram a mostrar os primeiros sinais da passagem do tempo. Foi então que Dolly decidiu dar o primeiro passo em direção à imortalidade estética. Um retoque no nariz, uma cirurgia nas pálpebras e um lifting de sobrancelhas foram apenas o começo de uma longa lista de intervenções. Em cada uma delas, ela buscava o mesmo objetivo: conservar aquele brilho juvenil da estrela que o público tanto amava. Com o passar dos anos, vieram os preenchimentos, o botox, os liftings faciais e a cirurgia de queixo. A pele dela ficou tensa, quase sem expressão.
e o rosto adquiriu aquele aspecto inconfundível, polido, brilhante, quase de plástico. Dolly não negava nada disso. Pelo contrário, ela assumia tudo com uma sinceridade desarmante. Se algo cai, eu levanto. Se enruga, eu estico. E se perde volume, eu preencho. Brincava ela na frente dos repórteres. Mas por trás das risadas, havia também muitas cicatrizes. As cirurgias nem sempre saíram bem. Houve inchaços, hematomas, complicações e um processo constante de recuperação que Dolly suportou em silêncio, escondendo a dor atrás de seu sorriso característico. Aos 60 anos, ela se submeteu a um lifting completo de pescoço e rosto, com resultados tão polidos que a naturalidade desapareceu por completo. O rosto dela, embora parecesse jovem, estava congelado em uma versão idealizada de si mesma. E mesmo assim, Dolly Parton continuou sendo um fenômeno absoluto. Sua música, seu humor e seu carisma inquebrantável a mantiveram como uma lenda viva, mas cada aparição pública despertava o mesmo debate de sempre. Até que ponto a cirurgia pode realmente preservar o que a natureza inevitavelmente vai mudar? Hoje, Dolly assume tudo sem arrependimentos. Claro que me operei, diz ela. Eu não tenho segredos. Tudo isso aponta para um fato inegável. O rosto dela é fruto de muita manutenção. Mas, por trás das piadas, esconde-se uma verdade muito mais profunda sobre a sua tentativa desesperada de preservar a juventude. A lendária Dolly Parton transformou-se ao longo dos anos numa verdadeira obra de arte viva, uma mistura fascinante entre mito ícone cultural e uma caricatura humana. Melanie Griffith. Durante a década de 80, Melanie Griffith era o reflexo perfeito da feminilidade moderna, sensual, inteligente e com aquele toque de vulnerabilidade que a tornava completamente irresistível. O seu rosto, com traços suaves e extremamente naturais, fez dela uma das atrizes mais amadas e adoradas de toda a sua geração. Filmes inesquecíveis como Working Girl ou Body Double transformaram-na num símbolo absoluto de sucesso e sofisticação. No entanto, por trás de todo esse glamour, a pressão era simplesmente imensa. Em Hollywood, o relógio corre muito mais depressa para as mulheres e a juventude torna-se uma corrida cruel que é impossível de vencer. No final dos anos 90, quando as primeiras linhas de expressão começaram a surgir, Melanie decidiu enfrentá-las da forma que a indústria parecia exigir, com botox, preenchimentos faciais e liftings. No início, os resultados foram bastante sutis, mas com o passar do tempo, as intervenções tornaram-se cada vez mais frequentes e muito mais agressivas. Os lábios começaram a parecer inchados, o rosto ficou mais tenso, e a expressividade, aquilo que tornava a sua atuação tão poderosa, começou a desaparecer gradualmente. À medida que a sua aparência mudava drasticamente, também mudava a forma como o público a via. Os tabloides começaram a falar mais das suas cirurgias do que do seu trabalho. E a crítica foi impiedosa e cruel. Muitos afirmavam que ela tinha arruinado o próprio rosto e que já não restava qualquer vestígio da Melanie Griffith que tinha conquistado o mundo. A atriz, exausta e magoada com os comentários, decidiu retirar-se durante algum tempo da vida pública. Em 2017, Melanie confessou que não se tinha apercebido do quanto tinha mudado até que outras pessoas lhe apontaram. Decidiu então tentar reverter parte do dano, dissolvendo os preenchimentos e afastando-se definitivamente das salas de cirurgia. Mas o tempo e as cirurgias já tinham deixado uma marca profunda e irreversível. A sua beleza natural, aquela que irradiava vida e emoção, tinha se perdido em meio a injeções e bisturis. Hoje, Melanie Griffith vive mais tranquila, longe dos holofotes, aceitando a sua história, com honestidade e uma certa tristeza no olhar. Por trás da sua nova serenidade, existe uma lição amarga sobre Hollywood, um lugar onde a juventude é a principal moeda de troca. Até mesmo as estrelas mais brilhantes podem acabar por ser vítimas do reflexo que amaram demasiado. Daryl Hannah.
Durante os anos 80, Daryl Hannah era a própria definição de beleza natural. A sua longa cabeleira loira, os traços suaves e a sua aura misteriosa tornaram-na numa das atrizes mais fascinantes do seu tempo. Foi uma sereia inesquecível em Splash e uma replicante melancólica em Blade Runner, tornando-se o símbolo de uma beleza pura, quase etérea. Mas numa indústria onde a juventude é vendida como moeda de sucesso, até as musas mais naturais acabam por sentir o peso do julgamento alheio. No início dos anos 2000, Daryl começou a perceber aquilo que Hollywood nota antes de qualquer outra pessoa: o passar do tempo, as rugas, as sombras e a chegada da maturidade. Decidiu então recorrer a pequenos ajustes na tentativa de conservar a frescura sem perder a essência. Mas esses pequenos ajustes raramente ficam por aí. Em pouco tempo chegaram o botox, os preenchimentos labiais e, finalmente, as cirurgias às pálpebras para eliminar o excesso de pele. O resultado foi absolutamente devastador. O seu rosto, antes tão expressivo e cheio de vida, começou a endurecer, a ficar tenso e a imobilizar-se completamente. Os olhos adquiriram uma forma estranha, permanentemente abertos, dando-lhe um ar de surpresa perpétua. Os lábios e as maçãs do rosto com excesso de preenchimento deram-lhe um aspecto inchado plástico e irreal. A mulher que tinha apaixonado o público com a sua naturalidade parecia agora presa num rosto que não conseguia mover. Os fãs, completamente desconcertados, perguntavam-se o que teria acontecido. Os diretores deixaram de chamá-la. Numa indústria onde o rosto é tudo, a perda de expressão significou o fim silencioso da sua carreira. Daryl, no entanto, não desapareceu. Simplesmente mudou de cenário. Afastou-se dos tapetes vermelhos e começou a dedicar-se a causas ambientais, tornando-se ativista e defensora da natureza. Numa reviravolta poética, a atriz que outrora foi o símbolo da perfeição estética reencontrou-se com uma beleza muito mais profunda, a do propósito. Mas a sua história continua a ser um lembrete inquietante para todos nós. Em Hollywood, onde a imagem é poder, até a mais pura das belezas pode perder-se no próprio reflexo. Brigitte Nielsen. Nos anos 80 era impossível ignorar Brigitte Nielsen. Alta e imponente, e com uma beleza quase mitológica, ela dominava a tela como uma guerreira saída de uma lenda nórdica. O seu papel em Red Sonja, ao lado de Arnold Schwarzenegger, e a sua aparição marcante em Rocky IV, transformaram ela em um verdadeiro símbolo de força bruta e sensualidade marcante. Com seu cabelo platinado inconfundível e aquele porte de deusa viking, Brigitte parecia simplesmente invencível. Mas até as deusas envelhecem, e Hollywood não perdoa ninguém. Conforme os anos passavam, Nielsen começou a sentir uma pressão esmagadora para se manter perfeita. As câmeras eram cruéis e as comparações inevitáveis. E assim, aquela mulher que tinha encarnado a própria essência da força feminina acabou tendo que enfrentar seu inimigo mais implacável e silencioso, o passar do tempo. Aos 44 anos, ela decidiu documentar publicamente toda a sua transformação no reality show, From Old to New. O que começou como uma busca desesperada por rejuvenescimento, acabou revelando uma metamorfose dolorosa. Durante o programa, ela se submeteu a uma maratona de procedimentos lifting facial, cirurgia, nas pálpebras, botox, preenchimentos, nos lábios e bochechas, e até mesmo lipoaspiração. Diante das câmeras sem filtros, Brigitte permitiu que o mundo visse cada corte, cada agulha, cada tentativa angustiante de recuperar aquilo que ela sentia que tinha perdido para sempre. Mas, quando o processo finalmente terminou, o resultado foi chocante. O rosto dela parecia esticado, brilhante, quase de plástico, e aquele olhar antes poderoso parecia vazio. As cirurgias que deveriam devolver a juventude acabaram roubando toda a naturalidade que ela tinha. Os olhos ficaram estreitos, a pele perdeu a flexibilidade e a expressão se tornou completamente rígida, sem vida. Embora ela mesma tenha afirmado estar satisfeita com os resultados, o público não enxergou a mesma coisa. Muitos lamentaram profundamente
que a mulher que representava a beleza natural do poder feminino tivesse se transformado em uma figura marcada pelo excesso cirúrgico. Hoje, aos seus 63 anos, Brigitte Nielsen aprendeu a viver com sua nova imagem. Ela assegura ter feito as pazes com o espelho, mas sua transformação ficou gravada como um exemplo emblemático dos riscos da cirurgia plástica sem limites. Suzanne Somers. Durante os anos 70, Suzanne Somers foi um dos rostos mais radiantes da televisão americana. Seu papel como Chris Snow na série de sucesso Three's Company a transformou na vizinha perfeita, divertida, ingênua e luminosa. O sorriso dela era sua marca registrada, somado a uma energia absolutamente contagiante. E embora Hollywood sempre estivesse cheia de loiras, nenhuma delas brilhava intensamente como ela. Mas no mundo do entretenimento, a luz que brilha mais forte é também aquela que tem mais medo de se apagar. À medida que os anos passavam, Suzanne começou sua batalha árdua contra o inevitável. Diferente de outras estrelas, ela insistia que seu segredo não era cirurgia, mas sim uma combinação rigorosa de terapias hormonais, suplementos naturais e um estilo de vida saudável. No entanto, as câmeras contavam uma história bem diferente. O rosto cada vez mais tenso, a pele excessivamente lisa e o sorriso congelado eram sinais claros de que o bisturi também tinha passado por ali. Os especialistas começaram a notar os sinais: lifting facial, botox, preenchimentos nos lábios e uma testa tão polida que parecia feita de porcelana. As linhas de expressão, aquelas que um dia deram charme e humanidade a ela, tinham desaparecido completamente. No lugar delas, ficou uma aparência fixa e móvel, quase como se fosse de cera. Com o tempo, até ela admitiu ter usado preenchimentos e procedimentos estéticos, confessando com franqueza que alguns deles saíram do lugar e deformaram, deixando resultados insatisfatórios. A Suzanne, que uma vez representou o frescor e a naturalidade, acabou se tornando um espelho do excesso. Os lábios cheios demais e o nariz ligeiramente mais largo mudaram completamente a harmonia do rosto dela. Os fãs, ao vê-la, se perguntavam onde tinha ido parar aquela mulher de olhar caloroso que conquistou a televisão com seu encanto genuíno. Caitlyn Jenner. Durante décadas, Bruce Jenner foi o epítome do herói americano medalhista de ouro olímpico em 1976. O rosto dele aparecia em capas de revistas comerciais e programas de televisão por toda parte. Ele representava a força, a disciplina e o sonho americano na sua forma mais pura e idealizada. Mas por baixo dessa imagem de perfeição, havia um segredo que pesava mais do que qualquer medalha: o sentimento persistente de ter nascido no corpo errado. Anos depois, o mundo conheceria Caitlyn Jenner, uma mulher decidida a viver sua verdade, mesmo que o custo fosse altíssimo. Em 2015, após uma década inteira de rumores e especulações, Caitlyn se submeteu a uma cirurgia de feminização facial que durou mais de 10 horas. O procedimento incluiu levantamento de sobrancelhas, contorno da mandíbula, refinamento do nariz e aumento das maçãs do rosto, tudo projetado para suavizar os traços e criar uma aparência mais feminina. O resultado foi impactante. As primeiras imagens percorreram o planeta inteiro em questão de minutos. Alguns a aplaudiram de pé, como um símbolo de coragem, enquanto outros a viram apenas como uma vítima do excesso.